A socialização da informação é uma coisa, internet, etc. A socialização do conhecimento produzido é outra coisa. E quem detém conhecimento pode estabelecer tecnologias novas e novas formas nas relações sociais de produção para que possa dominar outros povos, dominar economias nesse mundo mundializado que nós estamos vivendo, que todos chamam de globalizado, mas é um mundo mundializado, né, e excludente. Eu penso então que nessa crise epistemológica, nós precisamos ao menos nos socorrer em síntese éticas. Em síntese éticas. Uma delas é essa. Bom, é tudo aquilo que preserva e promove a vida. Preservou e promoveu a vida, vai em frente. Quer um exemplo? Esse anfiteatro aqui. Você pode todo dia preservar esse anfiteatro, mas nunca tem um encontro nacional dos ateus, nunca tem um seminário, nunca tem um filme, não é promovido. Ou então você pode só promover esse anfiteatro, todo dia tem encontro nacional dos ateus, todo dia tem seminário, todo dia tem debate, mesa redonda, todo dia tem cinema, mas ninguém vem preservar, ninguém vem limpar o anfiteatro, em um mês ninguém consegue entrar. Existe uma dialética e uma dialógica entre o preservar e o promover. Esse pode ser uma síntese que nos norteie na política, na ciência, na economia, na filosofia, no humanismo, no ateísmo. Pode ser uma, né? Existem outras várias críticas, sínteses, melhor falando. O ateu individualista, que oprime outros homens, que tem a sua vaidade acima de tudo, um ateu que busca apenas os seus interesses particulares ou os seus interesses de classe, é um ateu muito limitado, porque ele não tem a consciência universal do que é pertencer à natureza que lhe formou. Essa é uma opinião muito pessoal, entendeu? Isso não quer dizer que ateu tem que ter partido político, né? Isso não quer dizer que ateu tem que ter uma estrutura de esquerda, ideológica, não. Mas a sensatez, ao menos, de ser um homem do seu tempo e do seu espaço. Lutar por valores gerais. Aquilo que Luc Ferry fala, amor, verdade, justiça. Isso pode parecer sonho, mas são os sonhos que moveram a história da humanidade. Foram sonhos que fizeram com que os homens saíssem do escravismo para o feudalismo e depois destruíssem o feudalismo para o capitalismo e depois construíssem a primeira experiência socialista. E são os sonhos hoje que fazem com que nós passamos essa resistência a essa crise pós-neoliberal que não responde às necessidades da história e não honra a condição humana. Meu querido amigo Solon, meu colega de trabalho na Biblioteca da Floresta, filósofo também, né? Essa questão do cientificismo, sabe? Porque nós temos que ter uma visão dialética e dialógica hoje na contemporaneidade, sabe? Qual é o tripé da contemporaneidade para mim? Primeiro é compreender as ineficiências históricas do passado. Nós temos que compreender as ineficiências históricas do passado, porque senão nós vamos condenar o Australopithecus erectus e os Sinanthropus pequinensis. Nós temos que compreender o homem de Cro-Magnon e Neandertal, compreender as ineficiências históricas do passado. Segundo, assegurar e aperfeiçoar a eficácia dos acertos no presente. E o terceiro, o mais importante, ousar no experimentalismo teórico. Isso exige uma preocupação com a sociedade, com a justiça, com a liberdade, e não um individualismo cientificista de um laboratório somente fechado. Que homem mais importante na ciência moderna teve do que Einstein? E Einstein era um homem extremamente preocupado com a justiça na humanidade, com a democracia na humanidade, que participava dos movimentos de liberdade. Carl Sagan era um filósofo da ciência e um cientista, mas era um homem engajado nas lutas sociais. E tantos outros. O ateu, na minha opinião, que fica somente preso na ciência, preso nas circunstâncias das evidências que ele está elaborando, sem ver o seu todo, ele é só um cartesiano. Ele é só um cartesiano. Hoje, nos novos tempos, é preciso você ter uma visão holística.
Eu estava aqui na universidade dando uma palestra e falei isso. Precisamos ter uma visão holística. Aí disseram assim, Marcos Afonso virou esotérico. Não, holística vem do grego holos, totalizante. Nós precisamos hoje ter uma visão totalizante. Então, se o ateu fica circunscrito ao seu mundo, ao seu individualismo, qual é o papel social que ele vai ter? Inclusive na produção e propagação de mais conhecimentos, para que as pessoas saiam das escuridões. Porque a escuridão nada mais é do que a ausência de luz. Então, quem pode levar um pouco de luz, pela ciência, pela filosofia, pela história, pela economia, por que não faz? Por último, agradeço as palavras da Patrícia, que foram solidárias. Eu não me senti ofendido, eu me senti entristecido, só isso, mas respeito a opinião de qualquer pessoa. Muito obrigado por vocês terem me ouvido. Muito obrigado à direção da Associação dos Ateus e Agnósticos do Acre. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu perdi maravilhosamente uma aposta. Perdi. Ontem, quando nós saímos daqui, nós fizemos uma aposta. Eu não vou dizer os números, porque senão é muito vergonhosa a derrota. Mas eu, Abrão e a Sandra, nós fizemos uma aposta de quantas pessoas viriam. Eu posso dizer para vocês que, com muita alegria, eu perdi fragorosamente. E esse auditório lotado, cheio de gente, com a transmissão ao vivo na internet, bombando, como falou aqui a Márcia Hall, eu posso dizer que hoje este anfiteatro se tornou um ponto de luz. Um ponto de luz contra a obscuridade e contra a ignorância. Viva a filosofia, viva a ciência, viva a democracia, viva a sabedoria, viva os livres pensadores. Muito obrigado. Professor, muito obrigada. Foi brilhante. Eu sou suspeita, né? O senhor sabe. Para que a gente não se prolongue, se estenda, mas eu já vou agradecer ao professor Marcos Afonso pela brilhante palestra. Eu sei que é vontade de todos nós ficarmos aqui horas e horas conversando e dialogando com ele, mas a partir desse momento, o Ao Cubo, a Associação de Ateus e Agnósticos do Acre já assume mais um compromisso com vocês, que é proporcionar um outro momento com mais tempo disponível somente para o professor Marcos Afonso, para a gente poder dialogar o suficiente com ele. Sem mais delongas, eu já gostaria de convidar o professor Guilherme Cunha, que estará ministrando a palestra O Ateísmo em Nietzsche, o ateísmo nietzschiano, perdão. Professor Guilherme. Ele está vindo já. Professor Guilherme da Silva Cunha é licenciado pleno em Filosofia pela Universidade Federal do Amazonas, concluiu a especialização em Psicopedagogia pelo Instituto Várzea Grandense de Educação de Várzea Grande, concluiu especialização em Filosofia Política pela Faculdade de Teologia e Filosofia Sinal, é ex-professor substituto da Universidade Federal do Acre, ex-professor da União Educacional do Norte, Uninorte e Faculdade Barão do Rio Branco, ex-professor da Faculdade de Teologia e Filosofia Sinal, ex-coordenador do curso de Filosofia da Sinal, é professor efetivo da Universidade Federal do Acre, é professor efetivo da Secretaria Estadual de Educação, é escritor e tem obras e tem exemplares das suas obras aqui à disposição. Uma delas é Dobras Filosóficas e a outra é Ser ou Não Ser, Eis a Tesão, que vocês podem estar conferindo após o debate da palestra dele no hall do anfiteatro. O senhor quer usar? Mais tarde nós teremos de cópia dele. Tirar minhas coisas aqui, professor. Pode ficar à vontade.
quero, em primeiro lugar, poder dizer umas palavras iniciais de agradecimentos. Agradecimentos por todos aqueles que lutaram para que este evento acontecesse. Acredito tranquilamente que nós estamos aqui num momento forte de discussão, mas acima de tudo, de alegria por estarmos aqui podendo desfrutar de algo grandioso, de algo bonito. Dedico a minha fala a Sofia. Sofia, minha filha, aquela moça bem lá do meio. Sofia, levanta aí. Levanta, Sofia, por favor. Tá. A Sofia, desde 2 anos de idade, ela frequentou espaços aonde não tinha Deus. E ela frequentou durante toda a sua vida exatamente um espaço ateu. E o mais bonito é que ela não despreza quem crê em Deus. Ela valoriza qualquer manifestação que possa existir no âmbito do conhecimento, no âmbito da cultura. Então, eu dedico exatamente a minha fala a ela, o ateísmo nietzschiano. O ateísmo nietzschiano é uma reflexão filosófica sobre o peso da palavra que determina a organização da vida dos humanos numa relação com Deus. A minha comunicação será baseada em 2 obras do autor, a saber, Esse Homo e Anticristo. A gênese do ateísmo de Nietzsche está relacionada à sua descrença no peso da palavra, como ele mesmo relata. Desde uma idade absurdamente jovem, aos 7 anos, eu sabia que nenhuma palavra humana não seria passível de tocar-me. Alguém me viu triste devido a uma palavra humana? Ainda hoje tenho a mesma afabilidade para com todos, sendo cheio de cuidados para com os humildes. Não há nisso tudo um átomo de soberba ou de desprezo íntimo? Quem é desprezado por mim, adivinha que eu o desprezo. Só com a minha presença eu ponho em agitação todos os que têm mau sangue nas veias. O exercício da capacidade de não atingir-se por palavras habilita Nietzsche a estar além do bem e mal e olhar a existência de forma trágica, afirmativa. Somente quem não está atolado na categoria burguesa do bem e do mal é que está mais livre para estabelecer uma relação profunda com a vida e se livrar da sombra paradigmática de Deus. Tornar-se ateu é uma medida do homem de conhecimento, que não aceita mais viver segundo o fantasma do pensamento metafísico. Ser ateu é ser um eterno provocador de desordem. Ser ateu significa incomodar os que depositam crença em qualquer força superior. É ser alguém que não acredita na petrificação do pensamento, mas alguém que aceita os acasos da vida com afirmação, exatamente porque não tem crença em outra vida além desta. Logo no prólogo de Esse Homo, Nietzsche diz: orgulho-me de seguir as doutrinas do filósofo Dionísio e preferiria 1000 vezes ser considerado como um sátiro do que como um santo. Perguntamos, por quê? Porque o sátiro vive o aqui e o agora e tem compromisso exclusivo com o prazer que se perpetua na vida presente. Na paideia grego, modelo ideal de educação do homem grego, o sátiro não servia para fazer parte de tal modelo educativo, pois tinha o pênis avantajado e iria amarrotar o ânus do mancebo.
Parafraseando tal enunciado, poderíamos dizer que Nietzsche prefere ser um arrombador de anos a ser santo. A metáfora é forte e passível de muitas interpretações. Entretanto, quer se salientar, conforme a rubrica do pensamento nietzschiano, que é preferível aceitar a alegria das pulsões dionisíacas a anular-se em nome de uma outra vida. O santo quer melhorar a humanidade. A esse respeito, Nietzsche enfatiza: a última coisa que eu prometeria seria esta: melhorar a humanidade. Não pretendo erigir novos ídolos. Basta-me que os antigos aprendam comigo o que significa ter pés de barro. Derrubar ídolos, e ao dizer ídolos, suponho toda classe de ideais. O propósito de Nietzsche não é fabricar o homem para crer no ideal metafísico, mas aproximar o humano numa relação de vivência com o mundo natural, visto que a grandeza do homem está na única vida, a única que temos, e não em outra, por mais ideal que seja. Nietzsche não busca a criação de uma vida ideal, não deseja construir um sentido exclusivo para viver, mas o tempo todo tenta se adaptar o seu corpo às circunstâncias da vida presente. E isso faz um filósofo extremamente trágico. O pensamento trágico de Nietzsche refuta com veemência a construção do mundo ideal, de um mundo criado a partir de Deus. Aliás, Nietzsche afirma que conceitos como Deus, imortalidade da alma, redenção, além, todos são conceitos que nunca levei em conta. Nunca com eles sacrifiquei o meu tempo, nem mesmo em criança. Talvez nunca fosse bastante ingênuo para fazê-lo. Para mim, o ateísmo não é uma consequência, nem mesmo um fato novo. Existe comigo por instinto. Sou bastante curioso, suficientemente incrédulo, demasiado insolente para contentar-me com a resposta tão grosseira. Deus é uma resposta rude, uma indelicadeza contra nós pensadores, antes dizendo-se a verdade, não é senão um tosco empecilho contra nós mesmos. Não deveis cogitar dele. O ateísmo nietzschiano é fruto da sua percepção de que todos os conceitos e todos os valores são humanos, demasiadamente humanos. Logo, não existe conhecimento, conceito e tampouco valores fora do âmbito material. Os conceitos sobre o além não têm base empírica, são desculpa de quem não aceita as incongruências da existência e não afirma como necessário aquilo que é material e que está ao alcance de todos. Nietzsche, em sua frieza ateísta, diz: a única desculpa de Deus é que ele não existe. E eu mesmo já disse: não sei em que passagem dos meus escritos, relata Nietzsche, qual foi agora a maior objeção lançada à existência. No caso, Deus. Matar em nome de Deus, em muitas situações pode. Todavia, dar o ânus em nome de Deus não pode. Quanta indecência em nome de um conceito! Por isso, é inteligível porque Nietzsche afirma que a maior objeção lançada à existência chama-se Deus. O mundo deísta, exclusivamente o mundo cristão, instaura a psicologia da culpa para dominar e reinar. A psicologia do cristianismo, segundo Nietzsche, é delineada a partir de 3 teses. Primeira, a verdade da primeira dissertação.
a origem do cristianismo no espírito do ressentimento contra o domínio dos valores nobres. A segunda dissertação apresenta a psicologia da consciência, a qual não é como se geralmente se crê, a voz de Deus no homem, mas sim um espírito da crueldade que, desde que não lhe é mais possível desabafar-se em si mesmo, retrocede. A crueldade aparece aqui pela primeira vez como um dos mais antigos e necessário fundamento da civilização. A terceira dissertação resolve o problema da origem da imensa potencialidade do ideal asceta, do ideal do padre, não obstante ser esse ideal anulador por excelência, uma aspiração ao fim, um ideal de decadência. Os teólogos passam a ser os ideólogos e criadores da psicologia do cristianismo para impor os seus modelos de verdade, verdades consideradas absolutas e divinas, logo inquestionáveis aos olhos dos crentes. Nietzsche, no mundo ocidental, é o pensador que melhor fez um estudo do perfil psicológico do cristianismo e de seus valores. O mundo conceitual do cristianismo foi desvendado por Nietzsche de forma clara e concisa. Ele usa a filosofia do martelo para destruir os valores nihilistas, aqueles valores decadentes e que depreciam a vida em nome de uma outra vida pós-morte. Segundo Nietzsche, o conceito de Deus foi arquitetado como antítese ao de vida, tendo sido reunido nele em terrível unidade tudo o que havia de objeto, de venenoso, de calunioso, todo ódio mortal contra a vida. O conceito do além, do mundo verdadeiro, foi criado para o desprezo do único mundo que existe, para não conservar mais em relação à nossa realidade terrena qualquer objetivo, determinada razão ou alguma finalidade. Deus, numa visão axiológica de Nietzsche, é o maior conceito nihilista, porque foge dos reais compromissos com o mundo material em que vivemos. No tempo de Nietzsche, o mundo cristão católico vivia a rubrica da não teleologia terrena, pois a outra parte, a hemiplégica, a chamada protestante, já tinha sua finalidade no dinheiro e na prosperidade, coisa que não é diferente no mundo evangélico atual. Para a grande maioria dos cristãos evangélicos, Deus tornou-se meio e o dinheiro tornou-se fim sagrado. Basicamente, quase tudo que os católicos fizeram no passado, venda de indulgências e cultura do espetáculo, boa parte dos evangelhos de hoje estão praticando. Deus tornou-se uma mercadoria rentável. A fé remove montanhas de dinheiro. Os teólogos tentam comandar o mundo a qualquer preço. Nietzsche diz que todo aquele em cujas veias corre sangue de teólogo fica desde logo numa posição falsa perante tudo e todos, numa posição que carece de dignidade. Ao patos que dele emana, dá-se o nome de fé. Fechar os olhos perante a si mesmo, definitivamente a fim de evitar o sofrimento que o aspecto de uma falsa fé provoca. Conforme a psicologia do cristianismo, a fé prepara o território para a boa consciência, que se deixa vigiar e vigia os outros para não cair em pecado. Em nome da boa consciência, os sacerdotes criaram a técnica da confissão para redimir os homens dos seus pecados. Mas, no fundo da sua ideologia, o objetivo é vigiar e punir. A confissão é uma técnica de controle dos fiéis. O cristianismo, na visão de Nietzsche, é nihilista, porque se fundamenta em causas imaginárias. Deus, eu
espírito, livre-arbítrio, pecado, salvação, remissão dos pecados. Nietzsche, como filólogo e filósofo, faz uma genealogia do conceito de Deus. Ele relata: em outros tempos, ele representava um povo, a força de um povo, tudo que na alma de um povo existe de agressivo e sedento de poder. A partir de agora, ele nada mais é que o bom Deus. De fato, não há para os deuses outra alternativa. Ou são a vontade de poder, e enquanto forem serão deuses de um povo, ou são a impotência do poder, e então tornar-se-ão forçosamente bons. Quanto mais o conceito de Deus se distancia da realidade dos homens, mais fantasmagórico ele se torna. Deus ou é vontade de poder, ou do contrário, não é Deus. Pois desde as primeiras invenções antropomórficas do conceito de deuses, cada deus representava a vontade de poder, o próprio poder, a força necessária da qual o poder se alimenta. O que Nietzsche tanto critica é o hibridismo do conceito de Deus. Ora é bom, ora mal. Ora Deus, ele é um Deus de um povo. Ora é a personificação de todas as bondades. Ora é o Deus dos ascendentes ao poder. Ora é o Deus dos pobres e miseráveis, dos decadentes. Ora, Deus é coisa em si, ao estilo kantiano. Ora é antropomórfico. Afinal, o que é Deus? Nada. Logo, não há o que temer enquanto representação conceitual e enquanto ser material. Deus é coisa séria para os cristãos, pois ser cristão é ser sério, do contrário, ele deixa de ser cristão. Portanto, o ateísmo nietzschiano tem razão de ser porque demonstra com perspicácia os fundamentos da crença em Deus e aponta como alternativa Dionísio contra o crucifixo, ou seja, filosofia trágica contra a intolerância dos cristãos, pois ser ateu é não se rebaixar ao mundo medíocre de muitos crentes. Amém. Felipe Zanon está pedindo que eu avise que a lista dos certificados está aí circulando no auditório, tá bom? Cadê a menina? Disposição de vocês. Como o professor Guilherme acabou de me colocar, segundo ele já está à disposição de vocês. Dá licença. Bem, boa noite novamente. Gostaria de dizer, antes das minhas questões, que eu não esperava nada menos do que isso, talvez um pouquinho mais, mas já me satisfez. Achei extremamente pertinente a fala do professor, mostra que há um estudo, que há uma leitura, que há uma compreensão muito significativa de Nietzsche. E é interessante porque Nietzsche talvez seja um filósofo um tanto discriminado, não é? Quase não lemos Nietzsche, talvez por causa de um preconceito religioso, né? Que falou Nietzsche,
E falou em ateísmo. Então, os católicos, protestantes, sei lá o quê, já vão com o pé atrás nesse filósofo, porque ele destruiu como ninguém a perspectiva teológica. Então, não é interessante. E eu penso diferente, independente da minha crença, eu devo conhecer, devo aprender, devo compreender, né? Mas, assim, eu achei muito pertinente a sua fala, sobretudo porque é a respeito de um filósofo que eu penso ser extremamente pertinente, não é? Eu não li muita coisa do Nietzsche, eu acho que eu li 5 livros só, não é? Mas já dá para ter uma pequena ideia do cara, e assim, falando assim bem grosseiramente, o cara é o bicho. Mas a questão que eu queria fazer para o Guilherme é a seguinte, é que Nietzsche, como ninguém, ele destruiu a marteladas os nossos valores. Ele foi um a um de nossos valores, ele foi implodindo. Ele começa com a religião, passa pela ética, né? Ele vai em tudo dessa questão do ser, né? Ele discute. E o interessante é que ele põe abaixo tudo o que está estabelecido filosoficamente, não é? E dado a essa desconstrução a marteladas, talvez alguns trabalhem na tentativa, talvez pejorativa, de dizer que tudo que ele escreveu é fruto da loucura. Ele escreveu doido. Então, nesse sentido, quando você diz que ele escreveu doido, você meio que releva o conhecimento dele ao nada, ao lixo. Não vamos dar atenção, o cara escreveu doido. Né? Então, a minha primeira questão seria exatamente essa. Como que você vê, Guilherme, essa questão da produção nietzschiana, que teve uma influência tão decisiva no pensamento ocidental, talvez não diria oriental, mas ocidental sim, né? E por ter essa influência, alguns dizem que é fruto de loucura. Independente de saber a opinião do Guilherme sobre essa questão, eu sinceramente não me incomodo nem um pouco de ele ter escrito louco boa parte do que ele escreveu. Levando em consideração que nossa sociedade é extremamente cruel e cinza. E a sanidade, ou pelo menos o conceito de sanidade que operamos, ela é cruel e cinza também. Nesse sentido, eu faço a opção pela loucura. Tem até uma poesia de Fernando, que não sei se eu lembro, eu acho que eu lembro. Ele diz assim: sou técnico dentro da técnica. Fora dela, sou louco. Extremamente interessante. Então, nesse sentido, com o conceito de sanidade que operamos em nossa sociedade, eu particularmente prefiro a loucura. Né? Não é por acaso que eu tenho simpatia a todos os tipos de desviantes, loucos, né? Esse povo, eu estou até escrevendo um doutorado sobre eles, não sei se vai dar certo. Tá, essa é a primeira questão, Guilherme. A segunda questão é uma questão que eu já fiz a você e em uma outra ocasião e que você meio que me deu uma volta. Ou eu não tive perspicácia, não é? Para conseguir compreender. Mas aí eu te faço novamente para não perder oportunidades. Porque oportunidades como essa são até um tanto raras em se tratando da nossa universidade. A questão é a seguinte: como eu falei anteriormente, Nietzsche, ele desconstrói os nossos valores a marteladas. E eu acho essa tentativa de desconstrução extremamente pertinente. No entanto, Nietzsche ele tem uma frase que é extremamente tensa. E
e que talvez eu queresse compreendê-la melhor. É para mim? Não. Talvez eu queira compreendê-la melhor. Talvez eu até tatei na compreensão, no entanto, eu queria que um especialista me desse uma compreensão mais pontual. A frase que até suscitou idiotices religiosas é a seguinte: Deus morreu. As idiotices religiosas são aquilo que escreveram lá no muro, na Rússia, que foi assim: Deus morreu, assinado Nietzsche. Nietzsche morreu, assinado Deus. Ai, meu Deus do céu, vamos tentar, né, ir para um outro nível, porque isso é muito tábula rasa. Mas assim, independente dessa questão, a questão é que o Nietzsche afirma isso: Deus morreu, né? E na minha compreensão pequena sobre o assunto, eu entendo que Nietzsche, quando fala isso, ele não fala de uma morte efetiva de Deus, mesmo porque Deus, na compreensão nietzschiana, é uma invenção, e aí, nesse sentido, invenções não podem morrer, não é? Tanto é que, até hoje, infelizmente, ele está aí em voga. Mas, talvez, essa frase diga respeito a um processo de laicização que vai se iniciar, ou talvez um pouco antes, mas que vai tomar uma força muito grande naquele momento do século XIX. E é sobre esse processo de laicização que vai dar subsídios a ele a dizer que Deus morreu. Então, humildemente te peço que explique o que significa quando Nietzsche afirma que Deus morreu, levando em consideração que uma invenção não morre. Eu vou, na verdade, quebrar logo o protocolo e já responder, que eu não tenho uma memória boa, assim como o professor tem ali, paciência, vai anotando tudo, depois vai responder só no final. O meu sangue, ele ferve mais forte logo, entendeu? E eu quero poder estar respondendo a primeira pergunta a respeito da loucura de Nietzsche. Vocês poderão encontrar relatos do próprio Nietzsche na obra Eu e Minha Irmã, onde ele fala com sinceridade desse lance do pessoal ficar o chamando de louco, tá? Na verdade, ele teve um transtorno provocado pela sífilis, e não sou grande especialista, mas aquilo que eu li, a sífilis, quando não tratada, ela avança e atinge o sistema nervoso central e a pessoa fica tipo delirando. Então ele andou comendo umas putas, né, na linguagem chula mesmo, geriátrica, e contraiu sífilis, não conseguiu se curar e foi atingido por isso daí, né, cara? Inclusive o mal da visão que ele tanto sofreu foi provocado por esse contato que ele teve aí, né, do prazer sexual, né? Então tudo bem, mas o interessante é que nesse texto, Minha Irmã e Eu, ele relata: deixem que eles pensem que eu sou louco, porque enquanto eles estão pensando que eu sou louco, eu tenho mais tempo para descansar, para pensar e para escrever, entendeu? Essa é a resposta dele. Em alguns momentos, quando ele depois foi internado e muitos queriam visitá-lo, quando ele percebia que muita gente estava chegando para lhe incomodar, a título de curiosidade, ele ficava declamando poemas em grego, em latim. Aí o cara que não conhecia nem o grego nem o latim dizia: esse cara endoidou mesmo, está doido, está pirado mesmo, entendeu? E ele brincava consigo, né, e dizia: era uma forma que eu encontrei para me livrar da curiosidade idiota desses daí que queriam ver o Nietzsche fracassado, entendeu? Ver o Nietzsche fracassado. E o Nietzsche, ele é interessante porque é um pensador da alegria.
a alegria como força maior. Ele diz: em nenhum momento das minhas dores, das minhas doenças, eu nunca me senti doentio, porque ele acreditava na alegria como força maior e na vontade de potência que a vida dá para cada ser vivo. Deus está morto é uma avaliação que Nietzsche fala, ou melhor, faz, a respeito do niilismo. Eu, na semana de história, Márcio, acho que tu estava dormindo quando eu falei, tá? Porque lá eu apresentei todos os passos que tramam, ou melhor, que falam desta frase, da morte de Deus. Mas eu vou remontar rapidamente para vocês. Primeiro, a morte de Deus é um fenômeno cultural que iniciou-se com Sócrates, o filósofo Sócrates. A cultura grega apolínea criou a lógica, e ao criar a lógica, baniu definitivamente a filosofia trágica, dionisíaca, que afirmava os prazeres da carne e as alegrias da vida sem discriminação ou preconceito. A lógica, ela é perversa porque ela, na maioria das vezes, ela exclui. O ser é, o não ser não é. Logo, não deve receber nenhuma apreciação. Isso é uma crueldade, tá? Então, na verdade, Sócrates, ele é o fundador dessa moral exclusiva no mundo ocidental. E a partir de uma lógica, a lógica da exclusão. Logo, o que acontece? Ele vai banir do cenário a filosofia do Dionísio, que era uma filosofia afirmativa. O Nietzsche, analisando o pensamento grego antigo, como bom leitor, ele vai dizer que Sócrates, ele é niilista. Por quê? Porque ele preferiu morrer em nome de uma verdade. Entendeu? Ele não abriu mão nem 1 milímetro dos seus ideais. E teve a oportunidade de pagar uma fiança e sair, e não quis, né? Até aquele quadro que o professor mostrou aqui, né, bonito, uma ruma de boiola chorando a morte, né? Porque Sócrates, vocês sabem da relação dele, né, com os homossexuais, com o homossexualismo. Isso está retratado na literatura filosófica. Claro que aqui eu estou numa tonalidade de brincadeira, né? Mas para dizer o seguinte: por que Sócrates ele é niilista? Porque em nome de uma lógica, porque em nome de uma moral, em nome de uma verdade, ele preferiu pagar com a própria vida, que na visão de Nietzsche a vida é o valor supremo, o valor maior. Nenhum valor, por mais importante que seja, ele deve ser superior ao valor da vida, tá? Então aí a gente vai observar que o pensamento niilista, ele vai entrando na filosofia a partir de Sócrates. Aí Nietzsche avança, vamos lá. Quem é o outro grande niilista? Cristo, que é exemplo de Sócrates, morreu para defender a verdade. Pilatos até questiona: rapaz, paga essa fiança, cai fora. Mas ele não quero. Vou morrer também por defender o ideal, que era o ideal da verdade. E morreu. E Nietzsche vai dizer: Cristo também é niilista, um grande negador da vida, certo? Muito bem, vamos avançar para o período moderno, exatamente da pergunta do Márcio: Deus está morto. Quem o matou? O homem moderno.
o pior dos homens, o homem mais feio, mais idiota em termos de pensamento, foi este idiota que matou o próprio Deus. Porque aqui eu estou falando do Deus cultural, Deus conceito. E como é que esse homem consegue matar esse conceito de Deus? Colocando uma parafernália de coisas no lugar de Deus. Tá? No lugar de Deus. Muito bem. O último niilismo, aliás, é um niilismo que aponta para a afirmação incondicional da vida. É baseado na metáfora da criança, que não gosta de ter ressentimento e não tem desejo de vingança. Então, Nietzsche vai dizer, esses 3 estágios nihilistas anteriores, eles são realmente fatos. Agora, cabe ao homem contemporâneo o retorno à filosofia trágica afirmativa, que Nietzsche, lá no Assim Falava Zaratustra, faz através da personificação da ideia da criança. A criança, ela é afirmativa. Em certas ocasiões, mesmo que ela passe por dificuldade, levou aqui um chega do outro coleguinho, um murro, uma coisinha, chorou, com um pedacinho, o outro chega lá perto dele ou dela e, ei, vamos brincar. Ele engole as lágrimas, enxuga, os olhos e rapidamente aceita brincar. Ele não fica preso ao ressentimento e tampouco fica preso ao desejo de vingança. Ele afirma a vida incondicionalmente a partir do tempo presente. Então Nietzsche vai dizer, a vida, ela é prazerosa, ela é afirmação o tempo todo, e que ele se preocupou muito para combater os 2 grandes males do cristianismo, que é o ressentimento e o desejo de vingança. Então, nesse sentido aí, por que Deus está morto? Deus está morto porque o próprio homem moderno o matou. Se vocês fizerem uma análise das posturas religiosas nos dias atuais, o pessoal fala muito de Deus, mas aquilo que eles falam não tem nada a ver com Deus. O próprio Nietzsche, no Anticristo, ele relata com extrema propriedade isso. O que eu tentei mostrar aqui para vocês é que os conceitos que os homens estão falando sobre Deus são conceitos desviados, causas imaginárias que não têm a ver com a realidade real e concreta das pessoas. É isso. Boa tarde. É porque eu sempre tive problema com o microfone e eu não gosto de pegar mesmo. Eu fico nervoso. Primeiro eu quero dizer que eu estou bastante feliz com esse dia, porque meu nome é Jefferson, eu estudo aqui, estou terminando o curso de História. E é interessante porque quando a gente vai para um debate teológico, quando a gente trata quando a gente introduz a questão de Deus em um debate teológico, as questões sempre, elas são muito amplas e muito abissais. Amplas e abissais no sentido filosófico, porque a minha relação com Deus é algo que passa bastante pela filosofia, então eu acho Deus um conceito extremamente interessante do ponto de vista filosófico. Eu acho um conceito bastante elegante, inclusive. Eu costumo dizer que eu cheguei ao ateísmo quando eu tinha 14 anos. É claro que isso é um efeito retórico, mas aqui, se tratando de Nietzsche e o ateísmo, pergunta de Anatole France, professor.
Como pensar que as ideias religiosas são essencialmente moralizadoras se a história dos povos cristãos é feita de guerras, de matanças e suplícios? E o que Nietzsche diria, ou o que o Nietzsche teria para dizer quando eu pergunto por que sofremos? Ok. Vamos começar direto pela pergunta: por que sofremos? Sofremos porque a nossa matéria, ela passa por contingências e ela passa por necessidades. Agora, a doença e a dor que tanto Nietzsche fala não é meramente essa dor física, mas é a dor da incompreensão, é a dor da incapacidade de poder, às vezes, ter a liberdade para falar com tranquilidade nos mais variados espaços. Aqui, a dor que Nietzsche tanto fala é a dor de não ser compreendido. Por quê? Porque as pessoas não estão à altura, na maioria das vezes, de entender a genealogia dos valores. Então, é uma dor mais existencial, tá? Mas ele não fica em momento algum se lamentando ou reclamando. Pelo menos eu nunca vi em nenhum texto do Nietzsche ele aí se maldizendo ou encontrando culpados, tentando atribuir responsabilidades a A ou a B. Não. Ele simplesmente encara a existência de uma forma profunda, boa, e ele diz: apesar de qualquer dor, de qualquer sofrimento, eu nunca me senti doentio, tá? Porque tem muita gente aí que não precisa nem muitos comentários, você já sabe. Ao abrir a boca, é um famoso pessimista, né, que vê o mal em tudo. Então é claro que ele tem sim, um otimismo, mas não um otimismo bestial, distante das responsabilidades e dos compromissos com a vida aqui e agora, tá? Então toda a sua crença é crença na vontade de potência. E aonde é que está a potência? Num Deus? Num além? Não, a potência está em nós mesmos. Eu sou o meu Deus, porque eu que crio os conceitos de Deus. Então, se lá nos primórdios o homem teve exatamente a capacidade de inventar o seu Deus para atender às suas necessidades, é porque ele se projetava ali, né? Que é bom que se diga, no mundo grego existia dois tipos de religião: a religião ófica dos mistérios, que acreditava na metempsicose, ou seja, na reencarnação, e acreditava na vida pós-morte, e etc e tal, e existia a religião antropomórfica, que aí sim os deuses eram invenções extremamente humanas. Para quê? Para assumir qualquer mazela que acontecesse em relação aos humanos. Então, se acontecia alguma coisa de ruim com algum humano, não era responsabilidade só do humano, mas era responsabilidade do Deus, porque o dever dele era zelar pelo humano. Então vocês percebem que a relação era uma relação totalmente diferente. É um Deus que é humano, que deseja, que sofre, que quer, que se alegra e que morre como os outros. Entendeu? Boa noite a todos. Eu tenho uma pergunta bem simples assim. O que é de errado conosco, sabe? Eu vi há um tempo atrás o pôster na parede escrito o Encontro Nacional dos Ateus. Olha, que legal, vai ter um culto de ateus. Aí depois cara, não, melhor que tivesse, tipo assim, para você chegasse e falasse: não, vamos valorizar o ser humano como ele é. Vamos valorizar o indivíduo, como ele funciona na sociedade. Isso seria bom, seria muito bom. O professor Marcos Afonso tentou falar isso para nós, mas depois outros chegaram e perguntaram: cadê o culto de ateus? Aí a minha pergunta é: por que vocês fazem isso? Por que se preocupam em comparar com os outros? Os religiosos eles têm muitas regalias, eles têm muitas fuleiragens, mas
por que comparar com os outros? Porque todo mundo que compara com alguém não cresce. Se você ficar comparando com alguém, você vai criar um limite para você. Então, por quê? O que é de errado conosco de querer ser melhor do que os outros, de ensinar para as crianças que elas têm que tirar uma nota melhor do que aquela, que ela tem que fazer alguma coisa para ser melhor do que o outro, em vez de valorizar, de querer ser feliz? Essa é a minha pergunta. O que é de errado? O que é de errado conosco? Por que a gente faz isso com nós mesmos? Boa noite. Na verdade, eu quero responder a partir da ideia de poder. Você quer sempre julgar e dizer que é. É aquela velha lógica